Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um Pod ABRH. Estou aqui com a minha partner, a minha host, Simone Dias. Muito obrigada por mais um encontro. Simone. Oi, pessoal. Gente, hoje nós começamos aqui com uma pessoa incrível. Estamos muito gratos por estarmos com Iris Barbosa. Quem conhece esse nome ou quem não conhece, gente? Vem comigo e vamos ouvir um pouquinho dessa história. Quem é Iris Barbosa, gente? Iris Barbosa, 36 anos de experiência. Ela só trabalhou em 2 empresas que acho que todo mundo aqui conhece. Trabalhou por mais de 20 anos no McDonald's. Ela vai contar um pouquinho dessa história incrível, desafios. A gente vai falar sobre diversidade, sobre empoderamento feminino. Trabalhou mais um tanto de tempo na Apple e hoje faz um trabalho incrível no Grupo Pactuar, na ABRH, e a gente vai bater um papo muito interessante. Fiquem aqui com a gente. Seja bem-vinda, Iris. Nossa, gente, depois dessa introdução, eu tô até... Quem é essa, né? Não, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, até porque, além de estar com vocês, falar sobre um pouquinho a minha carreira, a minha trajetória, e com a BRH, né? Não tem nem o que dizer. Então, muito obrigada pelo convite e vamos lá, vai ser muito divertido, eu tenho certeza. Legal. Gente, vou aproveitar e falar um pouquinho o seguinte. A BRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. A gente vai estar aqui na tela um QR Code. Se associe, gente. Aqui a gente tem conteúdo, a gente tem curso, temos eventos, pessoas sempre de alto nível como a Iris aqui. Vamos dar força a esse grupo tão importante que ele tem um alcance nacional. Então, fique ligado, se associe, acompanhe nossas agendas aqui da nossa região metropolitana oeste e também de São Paulo e região. Aproveito também para agradecer a nossa diretoria aqui, nosso presidente Valdir, o nosso vice-presidente Antônio, e a BRH por apoiarem esse projeto. Vamos lá, Iris. Vamos lá. Sem mais delongas, né, Simone? Iris, eu quero trabalhar um pouquinho com você a tua história. Porque o podcast aqui é um podcast que ele é direcionado para lideranças no mundo corporativo e também para o mundo de RH. E eu acho que você tem muitas histórias para contar aí dessa tua trajetória. Começou no McDonald's, depois você teve uma longa jornada, muitas histórias aqui para contar. Conta pra gente quem é a Iris Barbosa. É bem difícil a gente fazer uma descrição da gente mesma, mas contando um pouco da minha jornada, eu me lembro que eu venho da periferia de São Paulo, estudei em escola pública e eu, obviamente, na época de buscar um emprego, eu tinha o curso de datilografia e eu queria muito trabalhar num banco ou num escritório. E toda vez que eu ia a esses lugares, as pessoas pediam experiência. A gente nunca sabe o quanto realmente é experiência, o quanto já era naquela época um viés de raça, né? Vamos ser honestos, porque quando a gente procurava no jornal, procura-se jovens com boa aparência, e definitivamente boa aparência não era a minha, né? Normalmente remetido a uma menina branca, de cabelo liso, de olhos claros, mas enfim, resumindo toda a história, um amigo meu me falou, por que você não vai trabalhar no McDonald's? O McDonald's estava começando no Quantos Brasil. anos isso? Eu estava com 16 anos. Estava no ensino médio já. Ensino médio, estava no 2º colegial. E aí eu falei, nossa, McDonald's, nem nunca comi no McDonald's, tinha visto já algum comercial da televisão, eu falei, eu vou, né? Porque eles não pediam experiência. Isso é uma coisa muito legal do McDonald's, seu primeiro emprego. Eu fui, minha mãe odiou, porque ela achava que eu trabalhava numa lanchonete, porque eu chegava em casa cheirando hambúrguer, e ela falava, coitada da minha filha, tem um colegial, tem uma datilografia, né? Mas resumindo toda a história, eu cheguei lá num ambiente super dinâmico, com outros jovens, numa empresa que estava crescendo muito. Para quem não sabe, o McDonald's é a maior rede de fast food do mundo. Obviamente, está presente em mais de 120 países. E naquele ambiente eu também vi uma oportunidade. Não, e detalhe, já inclusiva naquela época. Exatamente. A empresa já era inclusiva, né? Exatamente, porque quando você pede uma pessoa sem experiência, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um negro, não tem a menor dúvida. Trazia já um pouco dessa cultura americana, né? E Bom são ponto. dores de agora, né? Por exemplo, os RHs pedem para vaga de estágio que a pessoa já tenha o inglês, que tenha um idioma, mas nem sempre a pessoa tem essa condição, né? Então, como mudar isto? Exatamente. Tem que abrir portas, como o MEC lá atrás, há 30 anos atrás, ou melhor, quase 40 anos atrás, já tinha
essa abertura da empregabilidade. Claro. E você abraçou e falou, aqui é o meu mundo. Exatamente. Aí você trouxe uma questão interessante, que além de não exigir tudo isso, tinha um processo de desenvolvimento incrível. É tanto que com 10 meses eu tive minha primeira promoção. Eu não vou chamar de liderança, porque se a gente olha os conceitos de liderança, é um pouquinho diferente, mas eu passei a coordenar um grupo de funcionários e foi bem desafiador, porque eram meus amigos até então, e eu tive que passar a coordená-los, né? Então, foi uma coisa orgânica. Então, eu fui crescendo, né? Com Iris, 17 e o anos que que foi. fez? O que que você acha que fez você em tão pouco tempo, né? Você era jovem, você tinha muitos desafios por ser uma mulher, por ser negra. O que que você acha que fez? Isso é um ponto interessante, porque às vezes a gente fica num vitimismo mesmo, né? Do tipo, eu não tive a mesma oportunidade educacional que o meu colega, ou eu não vim do mesmo local que ele. O que você acha que fez a diferença para você conseguir, mesmo que não fosse uma liderança, foi uma promoção, Não foi, né? uma Foi um promoção baita super reconhecimento, né? importante. O que você acha que fez? Você sabe que eu fiz essa pergunta bem depois para mim mesma, né? Eu falei assim, nossa, eram 100 funcionários, alguns deles, como estava abrindo a loja, já tinham experiência, porque eles vieram de outras lojas, e eu acabei realmente, né, me destacando. E eu acho que, assim, 3 coisas. Primeiro, eu me apaixonei pelo trabalho. E quando você se apaixona pelo trabalho, você faz bem feito. E quando você faz bem feito, você vê o reconhecimento. Então, eu sempre que eu fazia algo, não importava se era limpar o chão ou fritar batata, eu falava assim, eu vou fazer o meu melhor. Porque se eu não fizer bem, eu vou violentar a mim mesma, né? Tipo assim, não vou olhar para aquilo com orgulho. E eu acho que às vezes as pessoas subestimam alguns tipos de trabalho, achando que não é importante e faz de qualquer jeito. Algum momento você pensou em desistir? Eu acho que teve momentos duros, não foi nessa fase, foi mais pra frente, quando eu tive um chefe difícil, que na verdade eu acho que eu não sei se eu queria desistir, eu acho que ele queria desistir de mim e queria me mandar embora, mas no fim deu tudo certo. Mas não, pelo contrário, eu acho que eu conto a história de que eu fiquei 31 anos no McDonald's, você falou mais de 20, 31, né, de atendente de lanchonete, a diretora sênior para América Latina e Caribe, né, para mais de 100 mil funcionários, responsável pela estratégia de treinamento. E eu falei, gente, eu vou ficar aqui, vou me aposentar no McDonald's. Eu ganho bem, eu amo o que eu faço, eu tô sempre desenvolvendo coisas novas, eu tenho o reconhecimento de todo mundo. Por que eu vou sair, né? Porque às vezes as pessoas falam, imagina como fica 31 anos na mesma empresa. Não era a mesma empresa, não era a mesma posição. Porque as posições eram desafios diferentes. Sim, total. E como que foi essa trajetória, né? Porque 31 anos é uma vida, né? Dentro de uma empresa. Deixa eu colocar um ponto bem interessante quando fala do McDonald's, que é referência, né? Há mais de 20 anos já que eu faço entrevistas, né? E sempre quando vinha algum candidato que no currículo dele ele falava, eu passei pelo McDonald's, eu falava, opa, já está parte já aprovado. Porque a gente sabe da inclusão, a gente sabe Treinamento. do plano de carreira, Isso. treinamento, muito forte. né? Muito E o forte. foco na centralidade do cliente. Porque você pode estar ali lavando o banheiro, você pode ser um chapeiro, né? Mas é sempre o foco em entregar o melhor Claro. do alimento ali, né? Para o cliente. Então, e hoje, atualmente, a nossa empresa em dia, nós temos também uma jovem que ela tem síndrome de Down e trabalhou 6 anos no McDonald's. Então, foi lindo porque, legal. olha a inclusão. Olha a inclusão. Há Total. mais de 30 anos, quando você chegou no McDonald's, você fez uma carreira Claro. incrível, que te abriram portas. Claro. Naquele momento, a gente fala tanto de inclusão hoje em Sim. dia, que é necessário, mas já tinha esse olhar lá atrás. Abriu portas para você, uma mulher parda, né? Uma mulher muito jovem, sem experiência, mas tinha o brilho nos olhos. Claro, total. É exatamente esse o diferencial. Então, respondendo à tua pergunta, o que me fez chegar onde talvez naquele momento outros não chegassem foi o amor e a disciplina em fazer bem feito. Então, qualquer organização reconhece que, poxa vida, essa pessoa está fazendo bem feito, eu quero que ela coordene outras pessoas para também fazer da mesma maneira, né? E você falou essa questão de inclusão, o McDonald's é muito reconhecido, mesmo antes da lei de cota com relação a PCDs, em ter muitos PCDs, né? Justamente por iniciativas, inclusive, de franqueados, né? Mas eu fiquei 31 anos no McDonald's e ficaria, por isso que eu estou dizendo. Mas aí eu tive um convite muito especial, muito diferente, eu já tinha tido vários outros convites, Sim. mas quando eu recebi um convite da Apple para trabalhar na empresa mais valiosa do planeta, eu falei, gente, eu acho que é Deus também me mandando uma mensagem Com assim. certeza. Iris, é a última chance de fazer uma coisa diferente. Será que você vai se dar bem num outro lugar? Num lugar tão diferente, eu tinha 48 anos, eu tinha trabalhado numa única empresa, eu era de comida para ir para tecnologia, mas eu tinha um reconhecimento... Foi a transição de serviços para tecnologia? Em que momento você parou para falar assim, caramba, é oportunidade, né?
É Como que foi oportunidade. isso? Me deu muito medo, porque assim, por que que eu vou sair de um lugar que eu tô feliz, que eu ganho bem, para me arriscar, porque era um risco, mas eu falei, só vou descobrir realmente se eu sou capaz e ter essa oportunidade se eu for, né? Palavrinha mágica, Iris. Ah. Você acabou de falar assim, com 48 anos eu tive medo. São as nossas vulnerabilidades. Exatamente. Nós temos medo, sim, que seja com Uhum. 20, 30, 40, 50, Sim, 60. sim. Falar da vulnerabilidade. Nós viemos de um período que o chefe, naquele momento era falava-se chefe, nem falava de líder, ele tinha uma armadura. Ele era o super poderoso, né? Não falava das dores, do chorar. Agora não, nós temos que falar devido às questões de saúde emocional, saúde mental, que é uma das pautas, né, Tanise, de Sim. agora, né? Iris, durante esse processo, mesmo ainda no MEC, você falou, veio de uma periferia, provavelmente não estudou numa escola particular, De jeito nenhum. provavelmente os teus pais não pagaram um curso de inglês para você. Como que foi esse preparo? Né? Porque você precisou, em algum momento, aprender língua, fazer um curso, talvez, numa instituição mais especializada, com um nome, que te desse respaldo técnico mesmo para aquilo que você estava ali Claro. se desafiando a fazer. O que você fez durante essa trajetória? Eu acho que tem duas questões aí. O McDonald's, como você mencionou, sempre foi uma empresa que investe muito em treinamento. É tanto que existem as universidades corporativas. A primeira foi a GE no mundo e a segunda foi o McDonald's, justamente para tentar oferecer o desenvolvimento de competências que as universidades ou as escolas públicas não oferecem. Então, existia muito essa cultura dentro. Mas eu acho que tem uma parte que é você. A questão do inglês, por exemplo, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos pelo McDonald's, porque lá tinha a universidade corporativa que aqui não tinha, e eu não falava nada de inglês, foi tudo com tradução. E quando eu me apresentei, eu falei assim, gente, prazer, meu nome é Iris, e blá, 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 e falei assim, quando eu voltar para o Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é um curso de inglês. E aí foi uma iniciativa minha de fazer aqueles cursinhos. E a gente sabe que é difícil, mas, enfim. E quando eu fui para a América Latina no McDonald's, e antes de saber que hoje é uma grande franquia na América Latina e só o Brasil fala português, eu comecei a fazer um espanhol, mesmo antes de saber que um dia ia ser América Latina. Foi uma iniciativa minha. Então, a gente eu sempre falo, né, que a gente tem que estar preparado para as oportunidades, porque a gente nunca sabe quando elas vão vir. Exato. Saber espanhol naquele momento, que eu fui convidada para ser a head de treinamento para toda a América Latina e Caribe, se eu não falasse espanhol, talvez eu não tivesse ido, porque só o Brasil fala português. Então, o ponto teve desenvolvimento da organização, por exemplo, eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, que foi um investimento da companhia. Subsidiado pela... Foi totalmente pago, mas obviamente foi feito um assessment dos melhores executivos naquela época, e de 230 foram escolhidos e eu estava lá, porque outra vez, né? Você se dedica para passar nos processos. E teve parte que fui eu que tomei a iniciativa, né? Então, eu acho que você falou que você foi escolhida dentro de assessment. Para quem não sabe, gente, assessment é uma ferramenta que muitos RHs utilizam para entender o potencial daquele profissional ali, né? Aliás, competência, habilidade. Competência, mesmo se a pessoa não tem não está preparada para aquela cadeira, mas ela tem um potencial, né? Iris, você tem algum exemplo para contar durante este período da tua carreira que você percebeu por alguma atitude, por algum comportamento seu, que você era diferente dos outros? Porque, às vezes, assim, falar, assim, fica muito intangível, né? Então, assim, alguma situação que você tenha vivido, fala assim, eu acho que aquele momento ali eu me fiz diferente. Ou eu consegui chamar uma atenção, ou eu me percebi diferente dos outros. Porque, assim, o que fez da Iris... ou qual que é o teu diferencial hoje? Eu não quero criar um estereótipo seu, mas no final é isso. Assim, o que você fez diferente? Eu acho que, além da disciplina e do amor, eu acho que tem uma coisa que chama atitude. Então, eu nunca fui a mais inteligente, a mais bem informada, nem a nossa, de relacionamentos, assim, mas eu sempre tive muita atitude. Eu vou dar um exemplo super simples. Era mais curiosa, né? Não sei, curiosa não, de atitude, de falar assim, não, eu faço, eu tô vendo que tá precisando, vamos lá. Eu lembro de uma situação muito simples e que eu também passei a analisar muito tempo depois, que eu falei, caramba, eu tinha 16 anos. Então, eu tinha 16 anos, eu era funcionária ainda, eu tava na sala de break, a gente chama sala de break ali, quando termina o plantão, e eu tava ali, porque já tinha terminado o meu plantão, o gerente chegou desesperado e falou assim, tem algum homem aqui que já saiu do plantão? Olha, também começa, né? O viés, né? Eu falei, não, por quê? O pessoal já foi embora. Não, que eu preciso buscar batata e pão na Center Norte.
Só que o saco de batata tem 30 quilos, por isso que ele queria um homem. Eu falei, eu posso ir. Ele, pô, mas puta, como é que você vai carregar o saco de batata? Eu falei, eu dou um jeito. Olha a iniciativa. Eu dou um jeito, peço para alguém ajudar a colocar no táxi, que naquela época era de táxi. Não ganhava um centavo para fazer isso. Eu cheguei na loja do Center Norte, o cara já reclamou. Pô, o Valdemar mandou uma mulher. Eu falei, não, mas você me ajuda aqui, a gente pega um carrinho. Bom, enfim. Ele me deu o saco de batata e me deu 1 engradado de pão. Aí eu falei assim, não, são 2 engradados de pães. Ele falou assim, puta, mas eu calculei aqui, depois não dá, só dá 1. Eu falei, mas vai parar de vender. Você tem certeza? Não dá um jeitinho aí? E aí, ele deu os 2 engradados. E aí, ele ligou pro gerente da minha loja. Ele falou assim, quem é essa menina? Ela quase me bateu porque eu não queria dar os 2 engradados de pães para ela. Mas o ponto é de vestir a camisa, de estar preocupado com a loja, de que se vai parar de vender. Eu era uma funcionária, ganhava o salário mínimo e não ia ganhar 1 centavo a mais por isso, mas eu me preocupava. Eu tinha amor pelo negócio. Vou fazer um complemento, quando você fala assim, o que te fez ser diferente? Eu acho que na sua mente, né, eu quero ser igual. Eu quero ter a minha chance também, por ser uma mulher. Né? Por ser uma mulher, naquela época, talvez com 19, 20 anos já, nessa posição, né? E você fala assim, não, gente, eu quero estar aqui junto, contribuindo e mostrando fazendo que eu tenho a diferença. meu potencial, né? Sim. Porque muitas vezes é isso, a gente quer um espaço para começar, né? Claro. E a tua carreira na Apple, como que foi? Como que foi essa chegada enfrentou um medo, né? Apple, gente, tecnologia, a referência, inovação. E assim, às vezes a gente vem um pouco com aquela síndrome da impostora, porque a formação daquelas pessoas é muito high level, né? É muito alta, para falar em português. Então, às vezes você fica, poxa vida, será que eu mereço estar aqui? Começa isso. Eu falei assim, bom, se me escolheram, claro que eu mereço, né? Então, vamos lá. Mas você tem a humildade também de aprender, porque quando eu cheguei lá, tinha muita coisa que eu não sabia. Então, eu falei assim, bom, vamos lá, como é que eu desaprendo algumas coisas para aprender coisas novas de tecnologia, mas também como é que eu uso a minha experiência, porque se me colocaram aqui, é porque eu tenho uma experiência. Então, o primeiro ano foi bem difícil, porque foi um ano de adaptação, de aprender, a desaprender, de tentar trazer o meu valor num ambiente que ninguém me conhecia. No McDonald's eu falava uma coisa, depois de tantos anos tinha uma credibilidade. Sim. E eu sabia muito sobre o que eu estava falando. Culturas diferentes, né? Cultura diferente. Por exemplo, no McDonald's eu sempre fui quase em todas as posições a mais nova. Na Apple, em quase, não todas as posições, porque eu tive uma posição de liderança de treinamento e comunicação interna, mas eu era no escritório do Brasil a mais velha, eu era no escritório do México a mais velha, então, até essa relação de ser liderada... Foi diferente. A minha líder da Apple, ela era mais jovem do que eu. Então, até essa questão geracional de você ter, né, essa consciência de que, gente, a gente vai aprender independente do gênero, independente da raça, independente da diversidade etária, né, geracional. Eu acho que muitas vezes a gente tem que usar o bom humor nesse sentido quando fala do geracional, né? E pensar assim, eu tenho 48, eu tenho 50, mas não sou dono de tudo, não sou dono da verdade. Vamos aprender com o mais jovem. Ou, quando é um líder mais jovem, uma equipe mais jovem, também se posicionar. Mas tudo é o como, né? Porque hoje você pega um mundo muito mais imediatista, você vai ver os viés inconscientes, é muito mais fácil você entender quando a pessoa tem, mas tem que usar o bom humor, calma. Eu já estive naquele momento com 30, 40 anos, agora eu tenho 50, então eu tenho que entender o outro, o comportamento do outro, para você representar aquele grupo. Mas eu entendo que não foi fácil. Não, fácil não, e você trouxe um ponto que eu acho que é uma recomendação para todo mundo, porque a liderança hoje, que é uma liderança que outra vez, né, que já tem uma idade maior no geral, tem exatamente muitos, como é que eu vou dizer, comportamentos que se você não transformar esse comportamento para essa geração, você vai perder talentos, né? Então, tem as pessoas que conseguem realmente flexibilizar e aprender com o outro, como você mencionou, e tem aquele pessoal que pensa assim, olha, mas sempre deu certo e por isso que eu cheguei aqui, por que eu vou mudar? Mas não funciona mais, né? Então, eu acho que é interessante justamente essa troca, nem de você abandonar todas as suas competências que te fizeram chegar a esse lugar, mas também você precisa estar aberto a receber do outro, dessa geração jovem. Por exemplo, eu falo de 31 anos no McDonald's. Eu sei que esse pessoal não vai ficar 31 anos nas empresas. E tá tudo bem, porque eles querem ter mais experiências e menos tempo. E essa é a tendência. Então, eu posso trazer experiências dessa minha vivência de 31 anos, mas sem achar que as pessoas têm que ficar 31 anos na mesma empresa. Eu acho que isso que você falou é a sacada, principalmente para nós que somos ainda do mundo corporativo, né, de RHs. Nós somos mais velhas, né?
E às vezes a gente fica com a expectativa de que todos os candidatos ou de que todos os profissionais eles têm que ser igual éramos nós, né? Enquanto estávamos ali naquele momento. Só que nós somos outra geração. Então, enquanto nós não entendermos que as gerações mudaram e que existe e que isso é bom, que a diversidade é importante também para o nosso meio profissional, a gente não vai alcançar essa turma jovem que tem tanto a nos ensinar também, né? Totalmente. Você, muito de coração, ficou muito tempo em treinamento, né? Uhum, Desenvolvimento. Você vê muita diferença das gerações nesse passar de tempo? Ah, não, tem, né? Muita. Inclusive da metodologia de aprendizagem, né? Tá. A gente. Eu tenho uma foto que eu gosto muito, é que eu tô dando aula num flip chart. E aí eu lembro que a gente tinha que preparar um flip chart escrevendo. A gente Então, escrevia, ela desenhava, a letra tinha tinha que ser tinha boa. que ser boa. Então, obviamente que as metodologias mudam, as ferramentas, elas mudam. O que talvez não muda é esse amor que você tem que entregar. Seja se você estiver online, as pessoas percebem quando você está Sim. passando aquela informação, ou compartilhando, ou perguntando com a intenção de ouvir, porque hoje existe muito. Uma época era muito você apresenta, né? Era técnicas de apresentação. Depois passou a ter técnicas de facilitação. Você facilita a conversa, porque todo mundo Aprendizagem. tem conhecimento. E através dessa troca as pessoas aprendem, né? E mesmo hoje, com a questão muito do online, de aplicativos, você precisa criar coisas que permitam o outro também a trazer o que ele tem. Não dá para você. A famosa andragogia, né? Exatamente, Segurar a andragogia. atenção do outro. Então, Tem pesquisas que dizem que a cada 5 pessoas no mundo, tem uma com a neurodiversidade. Que pode ser um TDAH, pode ser um autismo, pode ser uma dislexia. Então, qual o recado que você dá para aquela pessoa que está como treinamento, como instrutor, para ter essa habilidade? Que cada um vai aprender na hora de um treinamento escrevendo. Hoje usa-se muito pouco, né? Também, com base nos recursos que a gente tem. Como ter essa sensibilidade para despertar a atenção dos alunos que estão ali na sala, né? Não é algo fácil, até porque o ideal é você ter um treinamento ou um desenvolvimento personalizado para cada um. A gente sabe que personalizar é mais É o maior caro. desafio. Então, você faz isso normalmente da média alta gerência, né? Se você vai desenvolver um CEO, porque os CEOs também precisam de processos de desenvolvimento. Então, aí talvez você faça algo mais personalizado. Mas é uma questão de observação. Mas mais do que observação, de preparo. Quanto nós estamos preparados para observar e perceber? Eu vou ser bem honesta, eu não estou. Porque eu venho de uma fase de desenvolvimento massivo que funcionava. E hoje a gente precisa entender que não funciona na mesma eficiência que funcionava antes. Então, eu também acho que existe aí a necessidade do preparo, inclusive dos profissionais de treinamento. Agora, uma coisa muito interessante que o McDonald's tem os profissionais de treinamento, mas eles sempre usaram também a liderança para desenvolver pessoas. Porque a responsabilidade de treinamento e desenvolvimento não é de treinamento e desenvolvimento, é da liderança. É da liderança. E não é só da liderança, às vezes é da pessoa que está abaixo de você. Ela também tem algo a ensinar. A pessoa que está do teu lado, ela também tem algo. Então, essa mentalidade ou esse DNA de que a organização aprende com a organização sempre foi muito forte no McDonald's. Menos forte na Apple, mas a Apple muito, muito focada em inovação, em tecnologia. Eu aprendi muito sobre essa questão da inovação, que também é fantástico, né? E como que foi durante todo esse período aí para você a questão da diversidade? A gente sabe que o McDonald's ele tá anos-luz, talvez, do que outros segmentos, né? Então, por exemplo, eu trabalho, né? eu trabalho no ramo da engenharia, né, e construção. Eu brinco que a engenharia no Brasil ela só perde para a pesca em termos de tecnologia, por exemplo. Então é Mas óbvio. É muito masculinizado. Também. Assim, né? Então é óbvio que muitas coisas que, por exemplo, a McDonald's, a Apple está muito avançada em termos de tecnologia, em termos de conceito, em termos de diversidade e tal. O meu negócio, a área onde eu trabalho ainda está num processo, né? Conta um pouquinho, talvez, de experiências que você vivenciou em relação a isso mesmo, porque a gente, talvez a nossa empresa não esteja preparada naquele momento, mas vamos começar minimamente com um letramento sobre o assunto. Mas eu penso que começa muito com os RHs das empresas. O quanto esse time está preparado para entender o outro, né? As escolhas do outro. Mas é muito interessante o que vocês estão trazendo, porque apesar de eu ter encontrado no McDonald's um ambiente super inclusivo, a gente nunca teve muito essa discussão lá.
Então, teve uma fase, por exemplo, que eu fui a primeira gerente mulher e era só eu, só tinha gerentes homens e eu era a única gerente mulher. Então, às vezes a gente falava, você é a única mulher, enfim. Teve situações, por exemplo, quando eu era já consultora e tinha o gerente regional, né? Porque consultora é quando você tem um grupo de lojas, que você é responsável. E uma vez a gente foi tomar um café e ele falou, vai lá, Iris. Eu fui lá comprar o café, falei, tem sempre os meninos que compram, eu vou comprar. Quando eu voltei, eles estavam rindo. Falei assim, nossa, gente, qual piada, né? Não, a gente não vai falar pra você que é besteira. Tipo assim, tá falando besteira, sei lá o que eles estavam falando, em respeito a uma mulher, eles não queriam falar. Eu falei assim, gente, eu prefiro ouvir besteira do que tá fora do grupo, né? Eu quero dar risada também. Então, teve sentimentos, assim, de exclusão, às vezes até por cuidado, mas tinha. Essa questão da diversidade, inclusive como letramento, como disciplina, ela nasceu muito depois. É tanto... Bem rápido, eu tive uma matéria que saiu na época no negócio, quando eu já era gerente de treinamento, eu já estava numa posição executiva, que chamava Ascensão Sem Cota. Que eles contavam a minha história sem cota, porque estava na época de cotas para as universidades. As grandes discussões, longas as grandes discussões. E, pasmem, eu era contra a cota. Eu falava, se eu cheguei aqui e ralei pra caramba, por que tem que ter cota? Até você entender, estudar, que as pessoas saem de lugares diferentes. Porque por mais que eu tenha vindo da periferia, escola pública, eu tive acesso à educação. Tem gente que nem tem acesso à educação. Então, eu parei para pensar de que não está certo. Eu acho que a gente tem que tentar fazer essa correção. Obviamente que tem um lado da sociedade, mas tem um lado do indivíduo. Porque também, se você tem uma pessoa negra, vou falar do negro, que simplesmente acha que a sociedade tem toda a responsabilidade de fazer a reparação, que ele não tem a responsabilidade de se desenvolver, de brigar para estar naquela posição, não vai dar certo. Então, eu sempre imaginei que vai funcionar muito bem quando os dois lados tiverem a consciência de que tem um papel para mudar essa realidade, né? E eu achei muito interessante que você falou assim, que você mudou de ideia, né? Você achava e aí você foi estudar. Eu acho que isso é muito bonito, né? Eu acho que como sociedade a gente precisa pensar assim, né, Simone? Porque nós temos a oportunidade de estudar, de olhar e mudar de ideia. Claro. Porque a verdade é que a diversidade e as oportunidades no Brasil, elas ainda existem discussões imensas, políticas, pedagógicas, sociais. E olha que legal, você, uma mulher negra, mudou de ideia porque foi em busca de uma oportunidade de entender melhor o contexto coletivo, não só o seu. Claro. E aí eu acho que, só emendando no que eu decidi fazer um pouco depois, é que além de mudar de ideia e ter uma visão diferente, é o que você vai fazer para mudar a realidade. Então, quando eu saí do mundo corporativo depois de 36 anos, eu queria ir para conselho, que tem poucas mulheres e poucos negros, e eu passei a ser cofundadora de um instituto que se chama Instituto Pactuar, que é justamente para acelerar pessoas negras em posição de liderança. Porque quando a gente olha, eu cheguei a ser 0,4% de mulheres negras em posição de liderança, que é um absurdo. No Brasil. Que é um absurdo. O Brasil tem mais de 54% da população negra, entende-se negra, pardos e pretos, né? E quando a gente olha para as mulheres, é mais de 28%. Como é que pode ser 0,4%? Então, além de lamentar, o que eu poderia fazer? Então, hoje, a gente tenta fomentar, através também de educação, de programa de mentorias, esse grupo de média gerência para chegar na alta liderança, que é onde as decisões são tomadas, né? A alta liderança, ela anda muito sozinha. É um trabalho, muitas vezes, que você tem que tomar as decisões, tem uma responsabilidade muito grande, mas muitas vezes você se sente sozinho no processo. Então, como quebrar isso com os empresários, com os diretores, com a alta gerência, com a alta hierarquia? Quebrar isso para saber, assim, você também é vulnerável. Claro. Né? Peça ajuda. Faça um novo assessment. Né? Procure um aconselhamento, uma mentoria. Né? Total. E é necessário, porque senão lá na frente vai te aflorar as dores emocionais. Né? Então, como fazer isso com o Instituto Pactuar, né? Como você provocar isso da vulnerabilidade? As pessoas têm que aceitar que elas não são perfeitas, né? Que elas têm algum momento de vulnerabilidade. Eu acho que quando você fala vulnerabilidade, também eu imagino que são dos dois lados, né? A pessoa que é realmente adversa, vamos dizer assim, né? A pessoa negra, mas também do outro lado. Eu sinto que hoje se fala muito mais do assunto do que antes, e eu não vou dizer que é por intenção pessoal 100%, às vezes é por intenção tipo, poxa, eu quero fazer uma coisa, né? Eu quero deixar um legado, mas também por uma pressão da própria sociedade. Sim. Então, por exemplo, por incrível que pareça, a gente é buscado como Instituto Pactuar, às vezes por algumas instituições de educação,
instituição ou por algumas empresas, justamente porque eles falam, pô, eu preciso estar diverso, porque Eu tô ficando diferente agora. não, eu tô ficando preciso de fora acompanhar. de algo que a sociedade está julgando importante. Pessoas podem deixar de comprar o meu produto ou o meu serviço porque eu não sou diverso. Então, existe uma questão de negócio Um apelo de também, não é business só uma mesmo. questão Eu penso que- social, né? Eu penso que a geração milênio Uhum, e a geração Z uhum. vem trazendo muito isso Muito. pra gente. Total. Quando fala assim, eles não conseguem se imaginar 30 anos numa empresa. Uhum. Mas que seja 2 ou 3 anos, Aham, faça bem feito. né? claro, total. Faça um projeto que vai agregar muito na sua vida. Até né? porque de um lugar você vai para o outro se Sim. você tiver uma boa referência, né? Assim, Mas essa questão que você está trazendo de como é que a gente pode, né, de repente, fazer essa transformação, eu sempre falo que existem 3 grandes motivos para essa transformação, né, de diversidade. Existe um motivo realmente como ser humano, poxa vida. É justo que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, independente da cor da pele, independente do gênero da pessoa. Mas tem uma questão também de inovação. A gente tem estudos que comprovam que uma empresa que Diversa. tem diversidade, ela tem melhores resultados. É comprovado. é Que é notório. questão de resultado mesmo, né? Então, eu acho que é uma mistura social, uma mistura do indivíduo, de como ser humano fazer o seu papel, mas também de ver que isso tem resultado para as organizações, para a sociedade. Existe um estudo também que diz que se a mulher ganhasse a mesma coisa que o homem, e se a mulher tivesse essa equidade de liderança, ou seja, mesmo número de líderes, homens e mulheres, a economia global teria muito mais dinheiro, o PIB global seria muito maior. Porque a mulher, ela, inclusive, ela às vezes é arrimo de família, né? Sim. Só que como ela ganha menos e ela não tem uma posição importante, ela tem menos dinheiro, o dinheiro circula menos. Então, outra vez, tem uma questão econômica aí de melhorar a vida de todo mundo, né? É um propósito, né, o Pactuar, hein? É um propósito Para total, né? as mulheres que estão nos assistindo, né? Nesse começo, que às vezes não sabe qual faculdade que vai fazer, qual empresa que vai entrar, o que você acha que vale nesse impulsionamento para elas? Olha, tem uma coisa interessante que é o que a gente recomenda do ponto de vista, vamos chamar comercial, e do ponto de vista também de fazer assim, é minha vida, eu quero fazer o que eu vá me sentir bem. Mas se você puder conectar as duas coisas, que é eu vou ter uma carreira que eu me sinta bem, mas que também ela é próspera. Gente, as mulheres acabaram sendo também criadas por nós mesmas, né? Aquela menina que a gente dá uma boneca Uhum. e que a gente trata como princesa. Que tem que agradar todo mundo. Tem que agradar todo mundo. E a gente não percebe que a gente está educando a mulher para cuidar. Então, a mulher sempre vai mais para a área de humanas, de cuidado. Só que o mundo vai prosperar na área de tecnologia, na área de matemática, na área de exatas. Então, a gente E precisa, estão se pelo menos... desempenhando muito bem. E também Sim. engenharia, tá? Sim, engenharia, muitas, né? muitas. Por isso que a gente tem que não forçar as meninas, mas educar desde lá. E falar assim, ó, o teu irmão pode ter um carrinho, você também pode ter um carrinho. O teu irmão é forte, inteligente, você também é forte e inteligente. Porque o que a gente vende desde o início é você é delicada, você é bonita, e o menino é forte, e o menino é inteligente. Então, tudo isso, Perfeito. e depois vai para as escolas, como você falou, como é que a gente educa financeiramente as pessoas na escola, ou com matérias que sejam matérias que levem a ela ser o que ela quiser ser. Mas eu diria assim, que a minha recomendação é tentar sempre unir aquilo que você ama fazer, que você tem o dom que Deus nos dá, mas com algo que é próspero. E hoje, se você olhar as profissões do futuro, elas estão muito direcionadas a profissões que estão relacionadas à tecnologia, à engenharia. Não que a gente não vai continuar precisando de enfermeiras, de professoras, mas só questão econômica, né? Sim. Que vale a pena pensar. E eles têm outro ponto que eu queria conversar com você, que é assim, agora é 1,60, 1,6 só de mulheres que têm filhos, tá? Então, cada vez mais as gerações estão buscando, primeiro, a sua independência financeira, buscando suas escolhas. Como que você vê a questão do etarismo? Que hoje você vê que ainda tem o preconceito com as pessoas mais velhas, mas esquecem que daqui a pouco também, quando for em 2050, você vai ter mais pessoas acima de 40 anos do que agora, né? Então, você passou já por algum problema de etarismo, de preconceito? E o que você fala para essas mulheres que estão buscando a sua independência financeira, para que entendam isso, igual você buscou oportunidade? Você foi estudar um espanhol, um inglês, para te abrir espaço. Mas não pode deixar também da sua essência mulher, né? Não só pensando no trabalho, né? Como que você vê que a mulher pode? Ela vai envelhecer. O mercado vai ter que observar isso, o RH vai precisar aceitar isto. Então, você, no seu empoderamento hoje,
tenho 50 anos, estou aqui transformando, trazendo voz para as mulheres, passo ou não, ou já passei por um preconceito, mas, meninas, estou aqui abrindo espaço para vocês. O que você quer falar um pouco com a gente das suas experiências em relação ao preconceito com as pessoas acima de 50 anos? Acho que antes de falar de preconceito, você trouxe uma questão até da mulher, mãe. E tem um comercial agora que fala, né, que tudo a mulher tem tempo, né? Tem tempo para trabalho, tem tempo para ser mãe e a gente deveria fazer o nosso tempo. Mas, por exemplo, eu passei por uma situação, é o que a grande parte das mulheres passam, que é eu quero construir uma carreira para depois ter filhos. E às vezes o depois ter filhos, o relógio cronológico não permite. Já passou. Já passou. Eu tive problema para engravidar, porque eu casei com 27, eu falei com 30 eu vou tentar engravidar. Não sabia que existia alguma questão minha e do meu marido. Quando eu comecei a tentar engravidar, eu não conseguia. E aí começa o desespero da corrida contra o tempo. Por mais que a gente saiba que hoje a medicina está muito avançada, não vai mudar tanto, né? Então, essa decisão de como eu construo minha carreira através do meu desenvolvimento, porque você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que estar bem fisicamente, com aparência legal. Segurando os pratinhos. Exatamente. No dia a dia. E aí, obviamente, se você quer ter filho, você tem um período. Então, Sim. o que eu sempre recomendo, porque depois eu tentei ter um outro filho e não consegui. Então, eu tive que fazer um tratamento, foi pesado, foi caro, foi emocionalmente desgastante. Mas quando eu tentei de novo, eu não consegui com 40 anos. Então, você precisa entender o que você quer para sua vida. E quais são os momentos que você quer realizar isso. Porque, às vezes, em função de uma posição, você fala, não vou engravidar agora, senão eu perco a posição. Embora eu também ache que hoje isso está um pouco diferente. Eu conheço várias mulheres que foram promovidas grávidas. Mas a gente sabe que Ainda é um desafio. Ainda é. Isso são empresas muito bem resolvidas. É. Então, primeiro, essa questão, como é que você se planeja? Inclusive, a questão financeira que você falou, né? Eu tomei a decisão de sair do corporativo porque eu tinha uma estrutura financeira que eu fiz cálculos, mas que eu construí desde os meus 21 anos. Eu falei lá na salinha, né? Que quando eu aprendi no McDonald's, como gerente de loja, a fazer o pneu para a loja, eu falei, opa, eu vou fazer o pneu para mim também. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu tenho que economizar e quanto eu vou ter em 5, 10 e assim sucessivamente. Que também é uma questão de decidir quando você fala de educação financeira. Claro, claro. Tem momentos que você não consegue guardar nada, mas tem momentos que você deveria, para você ter essa independência de fazer o que você quiser no futuro. E aí tem a ver com essa questão do etarismo, porque ele existe, e você não ter a liberdade financeira de tomar as decisões e depender das empresas te contratarem, aí é um sofrimento muito grande, porque tem empresa que contrata e empresa que não. Eu vou ser bem honesta, eu surpreendentemente, quando eu fui contratada pela Apple, eles nunca perguntaram a minha idade, eu fiquei surpresa, e não pode, depois eu descobri que você não pode perguntar a idade. E depois que eu saí do corporativo, que eu estava com 53, 54 anos, eu falei, bom, agora eu vou dedicar conselhos, imagina, quem vai me chamar para trabalhar com essa idade? E eu fui chamada para trabalhar em vários lugares. Talvez pela essa questão forte que veio na pandemia de diversidade, eu fui convidada para voltar para o corporativo. Aí foi quando eu falei, não, eu tomei a decisão de não voltar e eu vou ser fiel ao meu plano estratégico. Porque é outra coisa, a gente faz plano estratégico para as empresas, tem o seu próprio plano estratégico. Qual que é a minha missão, minha visão, meus valores, o que eu quero daqui 5, 10 anos. E eu sei que um monte de coisa vai furar. Mas se você tiver um planejamento, já é pelo menos um direcionamento do que você tem que fazer para chegar lá. Quando você fala que as oportunidades também surgiram após 50 anos, tem um fator muito importante também, que é o seu repertório, o seu letramento, a sua curiosidade na vida e aceitar a sua história e contar essa história para a gente. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam um pouco engasgadas com as histórias. Então, acho que vale você primeiro entender, aceitar a sua raiz, de onde você veio, né? E começar a contar isso. Porque interessa muito as pessoas, né, Thaís? Quando a gente fala sobre isso. É muito saboroso estar aqui com você, porque você está fomentando também a mudança, uma transformação social daquelas meninas que estão ali ainda no ensino médio ou fundamental, que muitas vezes têm relações tóxicas em casa, porque muitas vezes os abusos vêm de dentro de casa, muitas vezes a mãe ela se submete a algumas situações, porque ela não quer falar para a sociedade que ela apanha do marido, né? Que ela passou por abusos. Então, como tirar essa menina, né? Que está ali, que nem tem quarto rosa, às vezes não tem nem quarto, né? Como mostrar isso assim? Gente, comece no McDonald's, comece numa outra empresa, mas comece. Mas falta da gente também, como RH, de fazer essa abertura, né? São Paulo, por exemplo, está falando para o mundo, mas São Paulo é muito grande. Então, tomar um pouco de cuidado. Será que a gente está indo para a periferia, né? Para buscar essas pessoas, para levar esse letramento, usar um pouco também das escolas, né?
para levar, as empresas precisam e também ter essa parceria com os órgãos públicos para chamar as pessoas, porque o jovem, quando ele sai de uma faculdade, muitas vezes ele não sabe nem o que ele estava estudando, se era isso. Que é muito arriscado. Você, com 18 anos, entrar numa faculdade, porque nem sempre é isso que ele não sabe o que ele quer. Claro. E agora o jovem, quando a gente fala de treinamento, ele muitas vezes não quer ficar 4 ou 5 anos mais. Tecnologia, sim. Eles querem mais certificações, nem sempre uma faculdade está preparada para essa nova geração. Né? Então, é muito bacana ouvir o seu repertório, porque você está aqui fomentando, está abrindo espaço para pessoas, né? Para que possam também ter essa oportunidade. Falando do teu momento aí, né, de fala, né, de inspirar outras pessoas, como você colocaria o teu momento hoje profissional? Né? A gente sabe que você não está mais no mundo corporativo, foi uma escolha muito bem planejada. Como você colocaria hoje o seu negócio, né? O seu nome? Claro que hoje o teu negócio é o teu nome, né? O que você tem hoje como propósito de vida aí com 50 a mais, né? É interessante, como eu falei anteriormente, a gente faz os planejamentos, né? Quando eu saí da Apple, eu fui muito inspirada por uma líder que ela saiu da Apple também para ir para conselhos. Então, quando eu fui entender conselhos, eu falei, poxa vida, é onde as decisões estratégicas acontecem, tem poucas mulheres, poucos negros, é isso que eu quero fazer, fui estudar. E esse foi o meu planejamento. Mas acontecem coisas. Então, eu fui convidada pela BRH, eu fui convidada pelo próprio Pactuar. Então, tem coisas que você avalia e toma essa decisão. E uma coisa que acontece muito, que eu me dei conta que eu gosto de fazer, são palestras. Então, as pessoas, justamente por causa da história. Poxa, é uma história potente. Inspiradora. Inspiradora. As pessoas dizem, eu quero acreditar que sim, né? Porque às vezes a gente também acha que, não, uma história como outras, né? Então, o que eu tento trazer justamente, e o meu momento de vida é exatamente isso. Como é que eu compartilho? E ao compartilhar, como eu aprendo? Porque toda vez que eu vou fazer, por exemplo, uma palestra, eu compartilho a minha história. Eu tenho o principal tema que eu tenho é do balcão à alta direção, os 10 Cs para o sucesso. E são Conta pra gente. Posso contar, mas são exatamente, eu vou contando a minha história e falando, olha, o primeiro C, por exemplo, é compromisso. Eu estava ali, tem uma foto minha como funcionária, que eu falei assim, gente, eu me comprometi com aquela organização e com o meu trabalho. E isso me ajudou na minha próxima fase. Tem um outro que é muito interessante, tem uma foto minha que eu estou com 3 homens gerentes, brancos, altos, magros, numa foto que eu estou indo para os Estados Unidos, que é justamente o jornalzinho da companhia publicou isso. E eu tô sentada assim junto com os caras. Eu falei, olha que interessante, eu tô confortável. Eu não tô intimidada porque eu tô com 3 homens brancos, altos e magros. Eu tô confortável e isso é confiança. Você precisa primeiro confiar em você para depois as outras pessoas confiarem. E aí vai, né? Mas tudo isso eu não vou contar aqui tudo, né? Toda a palestra, mas é exatamente sobre isso. É como cada momento da sua vida você desenvolveu uma competência importante para dar o próximo passo. Teve falhas? Teve. Teve erros? Teve. Teve decepções? Um monte. Mas nessa palestra eu conto isso. E é interessante como as pessoas se interessam e se identificam, obviamente não com a mesma situação, mas com uma situação similar. Então, hoje, meu momento de vida é uma mistura aí de devolver um pouco para a comunidade, vamos dizer assim, através do Pactuar, aquilo que eu consegui. Ou seja, eu sou uma negra que cheguei lá. Mas como eu ajudo outros negros a chegarem lá, né? Misturado também com contar minha história e inspirar mulheres, mas sempre também com a questão de que eu não estou só compartilhando conhecimento, eu estou aprendendo, porque me fazem perguntas, eu me conecto com pessoas. Então, é sobre isso, né? Sobre dar mentoria para algumas pessoas. É esse momento de vida que eu estou... E não para por aí. E não para por aí. Opa. Sensacional. Gente, queria pedir licença aqui para a gente agradecer os nossos patrocinadores. Tá rolando aqui aí as nossas mídias, mas a gente precisa valorizá-los aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vilela Planejados, uma empresa aqui de Barueri, de imóveis sob medida, para estar procurando material de alta qualidade para casa, escritório e o seu ambiente comercial. Target, uma consultoria de executive search, para quem a gente é do mundo corporativo sabe como é desafiador quando a gente tem uma cadeira de C-level, né, para substituir, uma empresa super séria. Nube, empresa de colocação de jovens no mercado, estagiários, falamos bastante sobre isso, eles fazem um meio de campo super, super profissional, importante para a gente. Grupo MAST, gestão integrada de saúde, medicina ocupacional, eles têm clínicas aqui na nossa regional e em São Paulo. Odontoprev, uma plataforma de saúde bucal, referência na comercialização de planos odontológicos.
Isso aí. Obrigada, pessoal, por confiarem no nosso projeto. Podemos falar um Desculpa. pouquinho do Instituto Pactuar. Isso, vamos lá. Como pode ajudar na sociedade também. Conta pra gente. Então, o Instituto Pactuar, como eu falei, é um grupo de negros de alto, né, hierarquia que fazem mentoria para outros negros numa posição de intermediária, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, se existem pessoas negras que querem ser mentoradas, que têm mais ou menos 4 anos de experiência na parte gerencial, ou que querem ser mentores, por favor, precisamos de mentores. E essa troca, porque o mentor aprende com o mentorado também. A gente, de vez em quando, tem algumas masterclass feitas pelos nossos cofundadores, a gente também tem o Papo de Carreira, que é um negro contando sobre isso. E é isso. Então, fomentar, a gente está lá no LinkedIn, se vocês puderem seguir a página e também compartilhar, eu acho que é sobre isso. Eu agradeço demais. Instituto Pactuar. Instituto Pactuar, Muito bem. exatamente. Legal. Iris, tem uma pergunta que a gente já criou aqui, um jargão nesse nosso momento, que eu acho que é super importante. Às vezes a gente para refletir assim, puxa, a gente vivenciou, né, durante nossa carreira, assim, às vezes angústias, preocupações, incertezas, né? Se você pudesse encontrar com a Iris de 20 anos atrás... Melhor, 36 anos atrás. 36 anos Diria atrás. que 40. 40, né? 40. Né? 40 anos atrás. Você demonstrou e demonstra uma força, né? Acho que diferente, talvez isso que te fez alcançar onde você está. Mas se você pudesse olhar para a Iris lá atrás e dar um recado, que eu acho que não deixa de ser um recado para muitas pessoas que nos ouvem, que estão nas suas lutas, né? Nos seus planejamentos, nas suas buscas de crescimento, de reconhecimento. O que você falaria para o nosso público hoje aí como um recado para quem está ainda no início de uma carreira, de uma média carreira? Bom, para falar para a Iris, né, do passado, eu acho que eu parabenizaria muito. Falar assim, você foi muito corajosa, você enfrentou muitas coisas, parabéns. Mas eu também daria uma recomendação, né? A recomendação é continue tendo amor, a determinação, mas pegue mais leve com você e com os outros. Eu acho que eu peguei pesado muitas vezes comigo mesmo, no meu nível de exigência, de tem que ser, e quando não era do jeito que tinha que ser, de me penalizar, de me sentir mal porque não tinha acontecido como deveria. E eu também fui muito dura, no sentido, assim, muito exigente com as pessoas. E hoje eu vejo que essa geração, obviamente, não é mais comando e controle, de jeito nenhum. Eu fui aprendendo ao longo do tempo, mas as pessoas sempre, de alguma maneira, falaram, ai, meu Deus, a Iris está chegando. Então, gerar aquele medo, que hoje eu até falo assim, gente, mas eu era tão brava assim. Não, você era muito exigente. A gente não queria errar. A gente não queria que saísse... Então, tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Porque é gostoso você ter certeza que tudo vai rodar bem, mas de uma coisa assim, leve. Que tem muito a ver com saúde mental, que tem muito a ver com ambiente de trabalho agradável. Então, eu daria essa recomendação para a Iris. Tipo, continue sendo, né, super exigente, mas pegue mais leve com você e com os outros. E você, Simone? Que recado Olha, aí você deixaria para Simone aí de 20 anos atrás? Vou falar também quase 40 anos atrás, tá? Com 16, quando você começou com 16, eu também comecei fazendo trabalhos temporários. Né? Meu primeiro emprego foi na CIA. Olha. Né? E a cada 3 meses, não podia contratar porque era de menor e tudo, mas a cada período de Natal, Dia das Mães, eu ia lá e trabalhava. Mas com 16, eu já era mãe. Uau. Né? Eu fui mãe na adolescência. Então, Rodrigo ali já tinha 2 anos. Uau. Só que eu tive uma rede de apoio. Passei por uma relação tóxica, mas ao mesmo tempo eu tive apoio da família. E sempre me agarrei a isso. Tá, eu tenho um filho debaixo do braço, não tenho dinheiro, tenho que sustentar sozinha, ajudar os pais. Então, qual era o meu foco? Olhar para frente. Então, eu falaria para Simone, de 16 anos, este é o caminho, né? Estude, eu sempre procurava isso. Meu caminho era o estudar. Mas também com exigência muito grande, porque eu aprendi a ser responsável muito cedo. Então, peguei pesado com os meus filhos, né? Com todos eles. Fui muito exigente, porque você, às vezes, coloca uma asa como mãe super protegendo, né? Não quer que sinta as dores, mas tudo bem, deixe sentir as dores. Então, para aquela Simone, de 16 anos também, o que eu penso? Né? O que eu falaria? Menos, calma, tudo. E para as meninas de agora, 16 anos, para os meninos de agora também, que muitas vezes estão se descobrindo com 14, 16 anos sobre a vida sexual. Né?
Então, eu penso que assim, calma, tudo dá certo. Também, porque nós viemos de muitas mudanças, né? Era baby boomers, que depois viramos geração X, né? Viemos de pais dessa geração, que era muito exigente com a gente. Então, o que eu desejo, principalmente por causa da saúde mental, né? Tenham calma, né? Cuidado com a internet, já quer ser um influencer, já quer... Não, calma, né? Então, o que eu falaria é isso. Vai com calma, não deixe de estudar, né? Daria parabéns também, porque não é fácil ser mulher, buscar uma oportunidade. Mas acho que a diferença foi a atitude. E também, eu não era, naquela época, a mais inteligente, a que tirava 10 em tudo. Muitas vezes eu sentava lá atrás, mas eu gostava de conexões, era curiosa, né? Eu acho que isso é legal também, porque tem um jovem que está ali escondidinho, tenta se libertar. E não tenha medo, né? E tudo dá certo. E você, Thalisa? Aí me veio aqui uma coisa hoje. Eu mudei de carreira, né? Já depois dos 25 anos. Eu tomei uma decisão, não foi fácil, né? Eu acho que o que eu queria, acho que o que eu falaria para a Tanise lá de trás é arrisque, né? Porque talvez se eu tivesse ficado na minha zona de conforto, tendo ali aquela profissão que eu escolhi num primeiro momento, porque muitas vezes a gente é adolescente e não sabe muito bem o que quer, se a gente não tem muito bem uma referência, a gente não escolhe exatamente o que vai fazer a gente feliz. E eu arrisquei, né? Eu deixei tudo para trás e recomecei minha vida. Então, eu falaria assim, continue, seja corajosa e arrisque, porque a gente tem que ser feliz naquilo que a gente faz, né? Hoje, obviamente, que eu tive um atraso nesse crescimento profissional, né? Talvez se eu tivesse começado essa minha segunda carreira antes, talvez eu estaria mais na frente. Mas eu arrisquei. Então, eu queria, talvez, falar para a Tanise lá de trás assim, vai, arrisca, não desiste, porque você tem que ser feliz, né? E eu deixo esse recado. Às vezes, a gente está ali numa zona de conforto, porque a gente fez e é aquilo ali que foi escrito para você. Não, a gente tem que arriscar, a gente tem que buscar, né? Nós somos mulheres, somos fortes, somos empoderadas e a gente tem que ir em busca daquilo que a gente acredita. Você falou uma coisa importante, a transição de carreira, né? Eu acho que não tem idade. Você pode fazer uma transição com 20, 30, 40, 50. Eu fiz uma transição com 46. Ah, você é louca. Não, louca por quê? Né? Ah, você tem 4 filhos. Você é louca. Louca por quê? Né? São escolhas. Hoje, meus filhos não querem ter filhos. Porque é uma outra geração. E tudo bem. Seja feliz. Né? Então, acho que é um recado bacana para a gente aqui, que você falou da transição de carreira, você fez também uma transição muito importante de McDonald's para a Apple, né? E depois uma transição para ser hoje uma conselheira, uma mentora, e tem a sua jornada, e continua com novos sonhos. Então, acho que o recado aqui também é para as mulheres que precisa fazer uma transição, precisa fazer um período sabático, faça. Porque te faz olhar o mundo, se conectar de uma outra forma, né, Iris? Totalmente. Gente, Muito aprendi um montão bom. aqui com vocês nessa última, muita reflexão. Nossa, muito, lindo. né, gente? Muito Que delícia. obrigada, Iris. Gratidão mesmo. Obrigada a vocês. O teu adorei. tempo foi precioso, que todo mundo possa utilizar isso assim para a sua reflexão de vida, reflexão profissional. Estamos aqui nos desenvolvendo, estamos muito gratos. Somos muito gratos, né? A BRH é muito grata pela oportunidade de poder ouvir um pouquinho dessa grande história. Simone, obrigada, gratidão mais uma vez por participar desse projeto. Estamos muito felizes. Aguardem aí novos episódios. Isso, para deixar aqui também, para todo mundo que está nos ouvindo, gera um namoro de te trazer, convidar você para o nosso Pod ABRH, desde o primeiro. Uau. E a gente conseguiu encaixar a sua agenda para isso na hora certa. Não, tudo tem perfeito. isso, tem a hora certa. E é uma honra ter você conversando com a gente, conversando com nossos amigos que nos acompanham, falando um pouquinho da sua história e te seguir nas mídias também, importante, né? Eu ia dizer 2 coisas para terminar. Associe-se à BRH, Isso aí. por favor. A Associação Super Série traz muito conteúdo, muitos insights, né? Isso mesmo. E dizer que eu tô nas redes sociais, porque a gente bate esse papo aqui e às vezes a pessoa quer saber um pouco mais. Eu fico super à disposição, adoro quando as pessoas perguntam ou quando elas trazem, poxa, eu também vivi isso, que legal. Então, por favor, fico à disposição. Beijo grande, muito obrigada a todos vocês. Gratidão, obrigada. Gratidão, obrigada.